reforma trabalhista alterou mais de 100 dispositivos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, desde então os números de processos ajuizados em varas trabalhistas diminuíram consideravelmente. Esta advogada explica os principais motivos. Temos assim dados que demonstram que mensalmente eram protocolizadas cerca de 200 mil ações no Brasil referentes a questões laborais junto à Justiça do Trabalho. Depois da reforma trabalhista que entrou em vigência a Lei 13.467 em novembro de 2017, então em dezembro de 2017, aconteceram um protocolo de apenas 84 mil ações trabalhistas. Esse número é menos da metade do que era acostumado, né? As causas dessa diminuição são principalmente duas. A primeira delas diz respeito ao tempo de vacância da lei. A lei foi publicada em julho de 2017, mas entrou em vigência apenas em novembro, dia 11 de novembro de 2017. Durante esse período, os advogados que trabalham na seara trabalhista, eles deram uma acelerada no protocolo das ações que eles tinham nos escritórios. Então, assim, nesse período de 120 dias entre a publicação da lei e a vigência, houve um aumento de 5 vezes no volume normal das ações que eram protocolizadas. Então, todo mundo que tinha ação para dar entrada, acelerou e deu entrada rapidamente antes da reforma entrar em vigor. Com isso, naturalmente, diminui o número das ações que eles fariam o protocolo logo depois, né? Após a vigência da reforma trabalhista, as ações diminuíram mais de 50% em todo o país. Um dos fatores que contribuiu é que agora, se a parte reclamante não comprovar 100% da acusação contra o empregador, terá que pagar honorários de sucumbência ao advogado da empresa. Às vezes ele pede aí 20 mil reais, no fim a sentença condenatória vem de 5 mil reais apenas. Ou seja, ele sucumbiu, ele perdeu em torno de 15 mil reais do que era o pedido dele da ação. Em cima desse valor que ele não conseguiu provar, que ele perdeu, o juiz aplica um percentual em torno de 10 a 20% em cima daquele valor que deve ser pago ao advogado do autor. Então, nesse caso, se ele sucumbiu aí em 15 mil reais, 10% vai dar R$ 1.500, o reclamante fica obrigado a pagar R$ 1.500 nesse exemplo para o advogado do autor. Aqui em Mato Grosso, um trabalhador já foi condenado a pagar mais de R$ 700 mil em honorários sucumbenciais a uma empresa de transportes. O caso aconteceu em Rondonópolis, onde a juíza do trabalho, Aldenir Alves da Silva Carruesco, julgou os pedidos como improcedentes. Já tivemos 5 condenações aqui no estado do Mato Grosso, uma delas muito vultuosa, saiu na mídia, nos sites de notícia, tudo. O reclamante, nessa situação, foi condenado a pagar um valor em cerca de R$ 750 mil de honorários sucumbenciais. De acordo com a advogada, a reforma trabalhista era necessária. Na minha opinião, era necessário. Nós temos a legislação trabalhista uma das mais travadas do mundo, né? O engessado nosso sistema de leis trabalhistas, assim, os encargos trabalhistas são muito pesados para os empregadores. E isso no mundo globalizado, o Brasil perde força, né, de negociações internacionais, o custo do emprego no Brasil é muito alto. Então, no meu entendimento, a reforma era sim necessária para continuarmos ou até melhorarmos, né, na questão competitiva do Brasil junto ao cenário internacional. E eu acho assim, a gente está caminhando ainda, foi um primeiro passo, a reforma foi grande, foi profunda, mas ainda precisa ser consolidada, cimentada. Os atores dessa reforma ainda têm muito que trabalhar, os empregados, os empregadores, os sindicatos, o próprio Poder Judiciário, tem muita coisa ainda para ser feita. E nós, só com o passar do tempo, aí um médio prazo, a gente vai saber os resultados efetivos dessa reforma no dia a dia, no custo do trabalho brasileiro, como que vai ficar. Mas num primeiro momento, na minha opinião, era sim necessária e vai abrir
um pouco, melhorar um pouco as possibilidades do Brasil no mercado internacional, quando a gente fala em competitividade devido ao custo do emprego, né?